parir foi fácil. Noites mal dormidas, troca de fralda, cólica, tudo isso foi fichinha perto do que eu tô passando agora. E se ninguém te avisou sobre isso, eu vou te falar porque eu sou tua amiga. Educar é a fase mais difícil da maternidade. E a internet só vem pra confundir a gente e tornar isso ainda mais difícil. Com todas essas coisas contraditórias, com todos esses jeitos certos e errados. Mas calma, que eu tô aqui pra te explicar um pouquinho do porquê que eu considero essa fase a mais difícil e também tentar te ajudar pra gente passar por isso juntas e sempre da melhor forma possível. Oi, eu sou a Maria Thaís, sou mãe do Gael de 2 anos e depois de já ter passado um pouquinho de tempo, na maternidade, mesmo que ainda muito recente, eu sei que a gente pensa que cada fase que a gente tá passando é a mais difícil e que aquela fase não vai passar. Eu entendo isso. Quando eu tava tentando engravidar, eu achei que aquela fase de tentante era a mais difícil. Quando eu engravidei, eu achei que era o parto, Me preocupava muito, todas aquelas morfológicas, sempre preocupada no que ia dar. Quando eu finalmente tive o Gael, vieram as cólicas, as noites mal dormidas, aquela fase que a gente fica acompanhando se tá tudo bem com ele, ganho de peso, amamentação. Então, toda a fase que a gente tá vivendo, sempre pra gente vai ser aquela mais difícil. E o que eu notei é que sim, as mães tinham razão. Passam e quando a gente chega nessa fase de educar, as coisas se tornam assim simples perto do que a gente está enfrentando e ainda vai enfrentar. Eu queria começar dizendo que eu não tô menosprezando a fase que você tá passando se não é a mesma que a minha. Não é isso que eu quero dizer. Na verdade, eu tô dando aqui uma acalentada no teu coração, dizer que a fase que você ainda está passando, ela vai passar. E você tá dando o seu melhor e tentando passar por ela da melhor forma. A questão é que o educar vai ser para sempre. É a partir do momento que você entra na formação dessa criança, nos valores que você quer passar para ela, nas birras, se você vai, como que vai ser essa sua educação, o que você quer fazer diferente do que foi a sua educação, que a gente tem esse dilema, o que você quer passar para essa criança, porque educar não envolve só táticas simples, coisas objetivas, é uma transformação que tem que ser nossa também. O educar, ele tem que nos educar também. É aquela velha coisa, O bebê, ele absorve muito mais o que a gente faz do que o que a gente diz. Então, pra gente educar e ele ser uma criança diferente, nós também vamos ter que ser muito diferentes. Então, o educar, ele dura muito mais do que uma amamentação, por exemplo, noites mal dormidas, por exemplo. O educar é uma formação, é um conceito, Que vai, assim, percorrer essa maternidade durante muito tempo. E por isso que eu digo que tudo é fichinha perto de educar, Eu ainda não descobri o jeito certo, longe disso. Eu tô aqui só pra gente tentar ir juntos por esse caminho tortuoso, desafiador, mas que a gente tá tentando melhorar, tornar essa criança melhor, passar os valores certos, fazer com que ela seja uma pessoa boa, de caráter, e é isso. Então, só um adendo sobre a fase que você está passando, sim, ela é difícil, tem os seus desafios, mas ela vai passar. A educação, formar esse ser humano, é que é muito desafiador porque vai durar muito tempo e não existe um jeito certo, objetivo, fácil, rápido, milagroso, 3 dicas de educação. E no meio disso tudo, gente, vem a internet. Quando eu engravidei, eu tinha certeza, comecei a consumir aqueles conteúdos daquelas mães zen, tranquila, calma, que tudo era sereno, que tudo é tranquilo, que você vai poder demonstrar, a criança vai poder demonstrar todos os sentimentos que ela tiver, que vai ser tudo em paz, tudo em ordem, que é só você fazer isso que o seu filho não vai chorar, é só você fazer isso que o seu filho não vai dar birra, é só você agir dessa maneira que ele não vai dar escândalo no meio do povo, ele não vai se jogar no chão. Ai, porque você faz isso ou porque seu filho faz aquilo? E eu, grávida, acreditei. Tranquilo, vamos lá, educação respeitosa, eu quero fazer diferente da educação tradicional que foi a que eu tive. Naquela época, eu fui criada assim na base do medo, respeito. Eu tinha medo da mamãe, até hoje eu tenho medo da minha mãe. Então, assim, sempre fui muito criada nessa educação tradicional mesmo, e tem limites, e é não mesmo, e é isso. E eu
engravidei com a cabeça de que com o meu filho vai ser diferente. Eu vou fazer diferente nisso. Eu vou ser diferente da minha mãe nisso, eu vou criar isso. Algumas coisas, claro, eu falei, não, isso aqui eu quero manter. Mas a maioria, né, principalmente vindo aí da educação tradicional, eu falei assim, não, isso aqui eu vou fazer diferente. Beleza, e eu fui consumindo essas influenciadoras sobre educação positiva, educação respeitosa e tudo. Ok. E aí, gente, o Gael nasceu. Ali naquele iniciozinho a gente pensa que é aquilo mesmo, né? Eu fui colocando em prática algumas coisas. E aí ele foi ali, quando ele completou um ano e pouquinho, as coisas foram começando a apertar mais, perto dos 2 anos ainda mais. E agora que ele fez 2 anos, o bicho deu uma apertada. E o que eu comecei a ver ao longo desse consumo meu de conteúdo sobre educação? Que é uma confusão que embanana a nossa cabeça, que faz tudo pior, que a gente fica com mais culpa, com mais erro, com mais... Cara, é um negócio assim, é um buraco sem fundo. Se você for pra esse negócio de educação, é bem aqueles memes que a gente vê, tipo assim, faz isso. Aí a gente tá... Aí, não, agora você tem que fazer desse jeito. Aí a gente vai. Então, assim, é uma coisa que deixa a gente mais perdido do que segue em tiroteio. E, assim, não ajuda, cara. No final do dia, não ajuda. E pra piorar tudo, agora, umas gurus de educação respeitosa que eu seguia lá atrás, grávida, hoje, elas nem de educação respeitosa não são mais. As bichas estão aí defendendo limite, defendendo que a educação respeitosa não dá mais certo. E aí, a gente, trouxa, ficou lá atrás acreditando nisso, tentando pregar um negócio, e no final das contas, nem ela mesma que estava pregando o negócio não deu certo, sabe? Então, gente, é um desserviço tão grande esse negócio, que eu falo assim, a primeira dica que eu nem comecei nas dicas ainda, mas eu já te falo logo, mães que não entraram ainda nessa fase de educação, parem de consumir excessos de conteúdo sobre educação. É isso. Porque não vai te ajudar, mulher, não vai te ajudar. É sério, assim, experiência própria. Só vai confundir a tua cabeça, só vai tornar o processo mais difícil, só vai fazer você se culpar mais, só vai fazer você ficar em dúvida do que você vai fazer naquela hora e essas coisas. Mas vamos lá. Maria Thaís, e aí? Você é defensora de alguma vertente? Gente, eu não sou defensora de nada. Eu sou a pessoa que menos levanta bandeira na vida. Vocês vão me conhecer um pouquinho mais aí com o tempo, mas eu sou uma pessoa que eu não levanto bandeira justamente porque lá na frente pode ser que eu dê uma cagada no que eu falei depois. Então eu prefiro não defender nada, eu vou levando, eu vou vendo se aquilo ali vai funcionando, vou testando, funcionou bem, continuo sem defender, é uma coisa mais prática. Hoje eu sou assim. O que eu tento fazer? Eu tento olhar pro meu Gael, pro meu filho, tento conhecer ele um pouco. Porque assim, gente, se você comparar várias crianças, você vai ver que existem crianças que dá pra você levar uma coisa assim mais de boa, dá pra você dar mais opções, dá pra você deixar ela escolher mais coisa. Mas existem outras crianças, que é até o caso aqui de casa, que se você deixar o Gael fazer uma coisa uma vez, mulher, um erro muito grave. Ele vai fazer aquilo ali toda vez, ele vai montar em cima de você, ele vai aproveitar aquela situação e fazer só o errado. Então, assim, é isso. O princípio de tudo pra mim hoje na educação é você ter esse olhar sobre o seu filho. Isso aqui dá pra fazer? Isso aqui não dá pra fazer. Pela personalidade do meu filho. Por exemplo, o Gael tem umas amiguinhas que elas são muito tranquilas, cara. Você fala uma vez, elas estão lá, então tá de boa, entendeu? O Gael não é assim, você fala uma vez, outra. Na 60, o menino ainda tá fazendo errado, gente. Entendeu? Então, assim, conhece o seu filho e a partir daí você escolhe o que você vai, assim, querer fazer. Outra coisa que eu já falei até no início, né? Não consuma conteúdos em exagero sobre esse tema. Quer pesquisar? Quer ler um livro? Uma coisa de neurociência, de funcionamento de cérebro da criança, eu vou até deixar aqui na descrição alguns que eu já li a respeito, mas conteúdo em excesso de influenciador digital, não, mulher.
Não vai por esse caminho que vai ser pior. É melhor tu perguntar para tuas amigas, que são mães, assim, reais, igual você e tudo, que estão aí do teu lado, que vivem o dia a dia, que tem a vivência, tua mãe mesmo, enfim, alguém que você admira aí do teu dia a dia, pergunta o que deu certo, se isso aconteceu na casa dela também, do que essa parte de influenciador digital, que eles têm uma visão meio paralela das coisas, o que eles postam são cortes de realidade e acaba, né, dando um negócio na nossa cabeça. Então, assim, o excesso de conteúdo não é legal. Agora sim, para não dizer que só tem gente ruim, não é isso que eu tô falando. Admira uma pessoa ou outra, enfim, segue essas duas pessoas, daí deixa de seguir o resto, para de ficar consumindo o excesso, é isso que eu tô tentando dizer. Então, admira uma pessoa, admira uma vertente, acha que aquilo ali se encaixa com a tua rotina, com a personalidade do seu filho, com a personalidade da sua casa, os valores da sua casa, aí show, segue, vai se aprofundando, quanto mais conhecimento a gente tiver também, melhor, né? Também não precisa desse negócio, não, vou fechar meus olhos e o que eu fizer é certo, não é nesse quesito. A segunda coisa é assim, não existe um jeito 100% certo e nem um jeito 100% sem trauma, porque era o que era pregado antes. Só que eu vou te falar uma coisa, sim, nós, pessoas de educação tradicional, né, que fomos criados de educação tradicional, temos os nossos traumas. Óbvio, não vou dizer que a educação é maravilhosa. Não, nós temos os nossos traumas, sim. Só que o meu ponto é que as pessoas de educação respeitosa, nós não tivemos assim, uma pessoa de 50 anos que foi criada com educação respeitosa para dizer se aquilo ali deu trauma ou não deu, entendeu? E se ela tiver outros traumas? Não é que ela não tem trauma, ela tem outro trauma diferente do meu. E eu já vou te falar logo uma coisa, mulher. Educação, seja ela tradicional ou respeitosa, nós vamos errar neste caminho. Sim, vamos logo entender, isso aqui é outro conselho. Admite que você vai errar, admite que você tá nesse caminho para tentar acertar, mas você vai errar no meio do caminho. No meio do caminho, teu filho vai virar adolescente e vai dizer que você errou em alguma coisa, que ele tá traumatizado com alguma coisa, porque a fase da adolescência, ela chega e a gente ainda vai estar nessa peleja de educar. Então, assim, a gente vai errar nesse caminho, vamos tentar só agir da melhor forma, passar as melhores coisas, mas o processo, ele é de erros e acertos. E com certeza o nosso filho vai achar que a gente errou, entendeu? Então também não fica muito impressionada em tentar fazer 100% do jeito certo, em só ter esse caminho, sabe? Tipo aqueles trem de cavalo que você bota assim na sua cabeça e tal, e só tem aquilo ali. Não é isso. A gente tá numa construção. Outra coisa é, pega os valores principais da sua casa, da sua composição familiar, daquilo que é importante para você, porque o filho é seu, cara, o filho não é da internet. Então você tem que passar para ele o que é importante para você. O que você acha que vai tornar ele uma pessoa forte, uma pessoa de caráter, uma boa pessoa, um bom ser humano, que faça ele ajudar as outras pessoas, que faça ele respeitar as outras pessoas. Quais são os principais valores da sua casa, da sua constituição familiar? E é isso que você vai tentar passar para ele todo dia, lapidando esses valores e se transformando também, entende? Então, assim, essa base, ela vem da sua casa, ela não vem de livro, ela não vem de teoria, ela vem dos seus valores, da sua realidade, do que funciona na sua casa. Outra coisa é, limites são importantes e são necessários, tá? Por mais que você seja defensor da educação respeitosa, tem que ter limite, gente. O que eu aprendi foi o seguinte, mesmo tentando aderir um pouco até a educação respeitosa, hoje eu já sou mais assim, mas lá no início eu tentava mais, mas mesmo tentando aderir à educação respeitosa, o que eu notei? Tem coisas que não tem conversa, sabe? Hora de comer é hora de comer. Acabou. As regras, gente, no futuro, a sociedade ela vai ter regras. A pessoa precisa seguir regras. Não é tipo assim, hoje eu não tô afim de trabalhar, então vamos lá, você quer trabalhar com o dinossauro ou você quer trabalhar com o leão? Não, gente, não existe isso. A pessoa vai ter que trabalhar. Então, tem algumas construções que são meio óbvias, sabe? Então, assim, tem coisas que não tem opção. Hora de comer é hora de comer. A hora do banho na rotina dele é a hora do banho. A hora de dormir é a hora de dormir. A hora de não ver TV é a hora de não ver TV. Limites são importantes. Gente, bateu na pessoa, não tem discussão, cara. Não é pra bater.
Sabe, tem coisas que você tem que elencar aí. Aqui em casa tem certas coisas, né? Tipo, mordida, rotina, bater. Qualquer dessas coisas tem limite e o limite é claro e ponto, acabou. Então, assim, elenque essas coisas que na sua casa tem essa hierarquia de coisas mais importantes. O Gael, ele tem que respeitar as pessoas e pronto, acabou. Não tem grito, não tem ficar batendo nas pessoas, não tem essa, cara, não tem meia conversa pra coisas que a gente aqui em casa não aceita, entende? Aí também tem o outro extremo, né? Por exemplo, eu sou completamente contra. Então, tipo assim, não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu sou completamente contra bater. Então, assim, na minha casa, eu não vou bater nele. Não é da minha filosofia, entendeu? Então, assim, essa parte de elencar o que vai funcionar, o que não vai, é muito de uma construção dentro da sua casa, sabe? Então, eu vou frisar mais uma vez. Pega a teoria, mas pensa e reflete em relação à tua realidade, ao teu cotidiano, sabe? Ao funcionamento da tua casa e à personalidade do seu bebê. Se transforma, mulher. Transforma a tua casa. Tipo assim, o que eu tô falando? Não quero que o Gael seja uma pessoa que reclama muito. Não reclame muito. Não quero que o Gael seja uma pessoa que grita. Não grita. Parece tosco, né? Não quero que o Gael seja uma pessoa que come doce. Não come doce. Sabe essas coisas? Isso é o que mais funciona, gente. O que às vezes eu faço uma coisa aqui, sei lá, com os cachorros, sabe? Eu já notei isso. A gente tem 2 cachorros. Às vezes eu vou brincar com os cachorros de um jeito mais bruto, né? Sei lá, pega a cabeça da Graça e dou uma balançada assim. Gente, dá 1 minuto, o Gael tá fazendo a mesma coisa, sabe? Aí eu, opa, não posso mais fazer isso. Porque ele faz de um jeito diferente, né? Ele não tem o cuidado que eu tenho com os cachorros. Aí, por exemplo, esses dias o meu outro cachorrinho tava fazendo xixi no lugar errado, ou fazendo alguma coisa que eu não lembro. Aí eu fiz assim com o pé nele, né? Eu falei, sai, Bono, sai. Deu 1 segundo, o Gael tava chutando o Bono. Chutando. Aí eu, opa. Daí a gente vai ligando o nosso alerta que a gente também precisa mudar nos nossos atos, né? Então, muito é também da nossa transformação. Por isso também que o educar é tão difícil, porque vem de antes, sabe? Não é só você falar, a gente precisa, dentro da gente, tudo aquilo ali também tá transformado, né? E exige muita nossa paciência. Muito. É um trabalho, gente, de paciência, de resiliência, de todo dia, sabe assim? É um negócio de que não, você não pode deixar passar. Não é só dessa vez. Por isso também que a educação, eu bato na tecla, que é o mais difícil, porque é todo santo dia. É tipo assim, nossa, eu deixei passar, deu ruim já. É impressionante, gente. Eu falo uma coisa pro Gael, aí eu tenho que ficar lá, insistindo com ele. Insistindo. No dia que ele tá fazendo um negócio, ele tá olhando na minha cara. Se eu deixar passar, ele já tá sabendo que tá errado, mas se eu deixar passar, ele vai insistir naquilo. Então a gente também tem que ser resiliente, forte, em todo dia e lapidando essas coisas que a gente acha importante. Teu filho vai ser bom, mulher. A gente tá no caminho certo, a gente tentando acertar já é muita coisa. O processo é difícil, é exaustivo, é estressante, sabe? Principalmente nessa época das birras. Mas eu vou te falar uma coisa, não existe fórmula mágica, tá? Acredita, não é porque tu agacha e abraça teu filho que ele não vai mais fazer birra, não é isso. Não é porque você dá limite pra ele que ele não vai mais fazer aquilo. Não, é um trabalho diário, é isso, é esforço. É constância, é todo dia você fazer essa repetição, de você estar ali naquele papel de autoridade. Sim, você é mãe dele, é seu papel ensinar as coisas para ele. É muito importante isso, mulher. Muito. Mesmo que você seja respeitosa com ele, não tô falando que não deve ser, mesmo que você deixe ele expressar os sentimentos dele, eu também deixo o Gael expressar muito o que ele sente aqui, não é nesse quesito, eu tô falando no quesito de resiliência. Nós somos sim autoridade, nós temos sim esse papel de educar e nós vamos juntas construindo esses meninos da melhor forma que a gente puder, todo dia. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha confortado um pouquinho o seu coração. É difícil esse processo e nós estamos juntas, apenas começando, apenas tentando melhorar todo dia para fazer o nosso bebê uma pessoa boa, de coração bom. É isso que a gente quer, que respeite as pessoas e vai dar tudo certo. A gente só tem que tentar melhorar e ter esse trabalho de paciência, resiliência, constância todo dia. Tchau e até o próximo vídeo.